Quando o corpo de Caitlin Lipscomb foi encontrado em uma estrada deserta fora de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, a polícia se concentrou em 3 suspeitos: seu marido, com quem ela estava se divorciando, seu amante, que era casado, e seu colega, que deixou a cidade abruptamente justamente no dia depois que a mulher desapareceu. Um por um, a polícia eliminou todos os suspeitos e o caso foi encerrado. Por causa disso, os parentes de Caitlin tiveram que resolver o problema por conta própria. Sem aceitar a derrota, a família dela contratou um detetive particular, que encontrou evidências que trouxe à luz o responsável pelo crime. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Caitlin Lipscomb, que na época do caso tinha 30 anos, era mãe de 2 filhos e trabalhava como enfermeira em San Antonio, no Texas. Os parentes a descreveram como uma mulher carinhosa e gentil, capaz de oferecer ajuda a qualquer momento que alguém precisasse. Caitlin se casou ainda muito jovem. Seu marido, William Lipscomb, comumente chamado por Bill, era sargento da Força Aérea dos Estados Unidos. Os conhecidos da família consideravam ele um homem muito ambicioso, o que tinha ainda mais fundamento pelo fato dele ser o sargento promovido mais jovem da história da Força Aérea Americana. Bill gostava muito de disciplina e controle, o que demonstrava não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Claro que depois de alguns anos de casamento, a Caitlin ficou cansada de ser controlada pelo marido. A mulher queria mais liberdade e, por causa disso, começaram a acontecer várias brigas entre eles. E depois de 8 anos estando casada, a Caitlin acabou se apaixonando por um médico jovem do hospital onde ela trabalhava. Cedendo ao seu desejo romântico, a Caitlin acabou tendo um caso com ele e alguns meses depois o seu segredo foi revelado e a mulher decidiu pedir o divórcio do marido. No entanto, Bill se recusou a assinar os documentos e a convidou a pensar melhor sobre o assunto, para, quem sabe, largar o amante e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas Caitlin não mudou de ideia por nada e decidiu continuar o processo de divórcio. Sem ter mais o que fazer, o homem concordou, porém o processo de divórcio seria seriamente adiado devido a uma amarga luta pela custódia dos filhos. Inclusive, na época de seu desaparecimento, Caitlin e Bill viviam separados. Devido a essa separação, as crianças passavam a semana na casa da mãe e os finais de semana na casa do pai. Por isso, o homem ficou muito surpreso quando, no domingo à noite, dia 8 de junho de 1986, sua esposa, pelo menos no papel, não apareceu para pegar as crianças. Embora aquilo não fosse de seu feitio, nem Bill nem a família de Caitlin acreditavam que algo tivesse acontecido com a mulher. Todos achavam que ela tinha tido algum problema de última hora e por isso não foi buscar os filhos. Infelizmente, o pior que se possa imaginar acabou acontecendo. Naquela noite de domingo, alguém violou Caitlin e logo após ceifou sua vida. Na madrugada do dia seguinte, um fazendeiro encontrou seu corpo na beira de uma estrada rural. Para a polícia, o suspeito mais óbvio era Bill, que tinha um motivo muito plausível para tal. Afinal, além de ter sido traído, ele queria a custódia total das crianças e recentemente havia dobrado a apólice de seguro de vida de Caitlin. Além disso, a polícia prestou bastante atenção no fato de que as roupas dela, perto da cena do crime, estavam bem dobradas. Esse detalhe atestava o extremo cuidado do criminoso ou até mesmo seu passado militar.
No entanto, a polícia foi obrigada a excluir Bill da lista de suspeitos, uma vez que ele passou todo o fim de semana com as crianças, que confirmaram que o homem não saiu de casa. A polícia então voltou sua atenção para o Dr. Pearl, o amante casado da Caitlyn, que ainda por cima era seu chefe. Ele repetidas vezes prometeu que deixaria a esposa para ficar com ela, para que assim eles pudessem viver o seu amor. No entanto, além da Caitlyn, ele tinha outra amante que dizia a mesma coisa. Ou seja, ele não passava de um baita de um safado. Inclusive, o doutor também falou que havia passado o final de semana anterior junto com a Caitlyn, e a autópsia mostrou que de fato ela havia tido relações sexuais 24 horas antes de ser violada e ter tido a vida ceifada. Sendo assim, a polícia começou a considerar que talvez o doutor tivesse ceifado a vida dela por ter sofrido alguma chantagem ou ameaça. Mas ainda surgiu outra teoria de que provavelmente quem ceifou a vida da Caitlyn foi a esposa do Dr. Pearl, que ela teria descoberto tudo e resolveu se vingar da mulher. Essas versões são sem dúvida muito interessantes, no entanto não conseguiram ser provadas e não adiantaram de nada para a solução do caso. Então, vamos em frente. A última esperança da polícia era Vincent Robido, um enfermeiro que trabalhava com Caitlyn e morava no mesmo prédio que ela. No dia em que o corpo da mulher foi encontrado, Vincent deixou a cidade repentinamente, esquecendo-se até de pegar seu contra-cheque. Esse comportamento parecia extremamente suspeito, porém mais tarde a polícia descobriu que ele voltou para sua cidade natal, e o motivo de sua mudança repentina foi uma briga com seu então namorado. Sendo assim, ele não era mais um suspeito. Uma semana após o corpo de Caitlyn ter sido encontrado, seu veículo também foi achado estacionado em um restaurante que não era muito distante de onde ela morava. Porém, nenhuma impressão digital foi encontrada no veículo ou perto dele, e enquanto procuravam por pistas, o legista conseguiu determinar aproximadamente qual foi a hora da morte dela. Caitlyn provavelmente teve a vida ceifada na noite de domingo, na hora do jantar, e foi deixada no local onde o corpo foi encontrado antes do amanhecer. Ela tinha comida chinesa não digerida em seu estômago, e picadas de formiga foram encontradas em seu corpo. A atividade das formigas acontece geralmente durante o dia. Os investigadores forenses também encontraram 4 fios de cabelo tingido de vermelho no corpo dela. Os cabelos não combinavam com nenhum dos suspeitos. Infelizmente, devido aos suspeitos surgirem e logo serem descartados, 2 anos se passaram sem nenhuma nova pista, e a família de Caitlyn acreditava que Bill estava de alguma forma envolvido no crime. Até porque ele aumentou a apólice de seguro de vida para $350 mil apenas 7 meses antes dela ter a vida ceifada. Assim, a polícia estava em um impasse. Embora eles tivessem a amostra de DNA do suspeito encontrada no corpo da vítima, seu teste não encontrou correspondência com ninguém, e a polícia não sabia mais o que fazer. Aliás, nesse meio tempo, o Bill casou-se novamente e mudou-se com os filhos para outra cidade. Nem ele, nem a polícia local tinham o menor interesse em continuar investigando aquele crime, porém a família da Caitlyn não iria desistir facilmente. Eles acreditavam que conseguiriam encontrar o responsável pelo crime, e para isso iriam lutar até o fim. Eles contrataram um detetive particular chamado Tom Bevans. Eles deram ao detetive todas as coisas de Caitlyn e ele as estudou cuidadosamente. O curioso é que o diário da mulher, que nem importava para a polícia, continha muitas informações interessantes. Tom encontrou 2 entradas muito chamativas. A primeira delas dizia: torneio de beisebol. Lá estava Shannon Gilbert novamente. Shannon serviu na Força Aérea justamente ao lado de Bill. Parecia não haver nada de interessante nessa entrada, no entanto, Tom decidiu questionar seus colegas em comum, e assim soube do caso entre Shannon e Bill. Quando o detetive chamou a Shannon para conversar,
que a mulher entendeu do que se tratava, ela logo disse que precisaria de um advogado. Mesmo isso já sendo muito suspeito, foi a segunda entrada encontrada no diário que deu um novo ângulo de visão para todo o caso. Essa entrada dizia o seguinte: ele novamente foi a algum lugar à noite. Agora ele está sentado e estudando os papéis do UAPS. Ele tem todas as perguntas para o teste. O UAPS é a abreviação do exame que o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos devem fazer para avançar nas Forças Armadas. Se essa entrada for verdadeira, a rápida ascensão de Bill na hierarquia aconteceu devido a um golpe. Pode ser que Caitlyn, lutando pela custódia dos filhos, tenha ameaçado o marido, dizendo que iria expor a fraude que ele era. Afinal, se os superiores de Bill descobrissem sua fraude, a carreira dele chegaria ao fim. O homem valorizava muito seu trabalho, mais do que qualquer outra coisa, o que significa que esse era outro ótimo motivo para o crime. Quando o detetive particular e a família de Caitlyn expuseram essas informações, o escritório de investigações especiais da Força Aérea interveio. E foram seus especialistas que chegaram à conclusão que Bill de fato era o responsável pelo crime. Os especialistas logo notaram que tudo o que estava na cena do crime foi extremamente calculado para dar a entender que o crime ocorreu apenas porque o responsável queria violar a vítima. E logo após essa revelação, a filha de Caitlyn, que na época tinha apenas 7 anos, confessou à sua avó que na noite do crime o pai não estava em casa, mas ele disse que ela e sua irmã deveriam confirmar que ele passou a noite toda com elas. O que de fato aconteceu é que as duas meninas foram cuidadas por um amigo de Bill que era muito próximo dele, chamado Tony Burelho. Quando Tony foi convidado para interrogatório, ele não negou as palavras da garota e contou toda a verdade sobre como ajudou Bill a se livrar do corpo de Caitlyn. Ao mesmo tempo, Tony afirmou que não participou diretamente do crime. Segundo ele, Bill pegou emprestado dele um baú de cedro, no qual levaram a mulher para a estrada secundária. Felizmente para a polícia, Tony guardou o baú e o legista conseguiu encontrar vestígios do sangue de Caitlyn dentro dele. Graças à ajuda de Tony e o testemunho de Shannon, que Bill confessou a ela seus planos de ceifar a vida da esposa, a polícia teve uma boa chance de mandar Bill para a prisão. Durante um dos vários interrogatórios que aconteceram, o entrevistador perguntou casualmente a Bill por que ele ceifou a vida de sua esposa. E o homem respondeu o seguinte: "Não sei porque a matei." Imediatamente, Bill percebeu seu descuido e tentou negar suas palavras, mas essa frase gravada em fita foi provavelmente a evidência mais convincente no julgamento que se seguiu. Como resultado, ele se declarou culpado do assassinato de Caitlyn e evitou receber a pena de morte, recebendo uma sentença de prisão perpétua. Ele receberá sua primeira chance de sair em liberdade condicional no dia 23 de dezembro de 2025. Quanto a Tony e Shannon, eles evitaram o processo em troca de sua cooperação com as autoridades. Infelizmente, não foi possível encontrar informações sobre as filhas de Bill e Caitlyn, mas aparentemente a segunda esposa ou os avós delas estavam envolvidos em sua educação. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!